Ora, então, muito boa tarde a todos. É com muita satisfação que estamos aqui hoje reunidos para o lançamento do livro 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel, uma obra que celebra o 40º aniversário do Fundo de Garantia Automóvel, que ocorreu no passado dia 25 de novembro de 2020. Este livro nasceu da necessidade de materializar numa publicação um acervo informativo sobre a atividade do Fundo de Garantia Automóvel que possa servir simultaneamente o público em geral e o universo de profissionais que se relacionam com o âmbito do fundo e com o seguro de responsabilidade civil automóvel. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões rende assim uma justa homenagem ao trabalho desenvolvido por este fundo público autónomo ao longo das últimas 4 décadas e ao seu importante e insubstituível papel económico e social. Agradeço aos oradores que aceitaram o nosso convite para participar nesta sessão e agradeço a todos os convidados e participantes que nos acompanham através do sistema de videoconferência. Por força da pandemia, lamentamos só agora estarem reunidas as condições para realizar o lançamento do livro. Gostaríamos de o ter feito mais cedo, mas não foi possível. E também lamentamos não poder reunir presencialmente todos os convidados e participantes. Em contrapartida, o sistema de videoconferência permite que mais pessoas possam estar aqui hoje connosco e, portanto, quebrar as barreiras da distância. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Com o lançamento desta obra, o Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões encerra o programa de iniciativas públicas desenvolvidas em 2020 para assinalar a efeméride dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel e divulgar o papel que o Fundo tem desempenhado na sociedade portuguesa, aproveitando a ocasião para assinalar as suas relevantes funções de interesse público de proteção das vítimas de acidentes de viação provocados por condutores sem seguro de responsabilidade civil obrigatório. A proteção da vítima foi e continuará a ser o principal foco de atuação do Fundo, contando para isso com o apoio de uma equipa especializada em dar resposta célere e eficiente às necessidades de todos os cidadãos, sobretudo em momentos de particular fragilidade e dependência. Ao longo dos seus 40 anos, o Fundo de Garantia Automóvel assumiu um papel de enorme relevância junto da sociedade civil, contribuindo na persecução das suas atribuições e missão para a justiça, equidade e proteção de vítimas de acidentes rodoviários que, de outra forma, dificilmente veriam os seus direitos garantidos. Ora, justamente, este livro apresenta-se como uma obra viva que testemunha o caminho percorrido pelo Fundo de Garantia Automóvel desde 1980 até aos dias de hoje, através da recolha e disponibilização de um acervo de informação multidisciplinar nas áreas do direito, da economia, da investigação, da prevenção e das políticas públicas, para citar algumas. Este livro divulga o estudo multidisciplinar sobre a condução sem seguro, o qual se desenvolve em 2 vertentes. O estudo 1, dedicado à análise jurisprudencial e assessoriamento doutrinário sobre matérias de intervenção do Fundo de Garantia Automóvel, e o estudo 2, dedicado à caracterização dos sinistros em que o responsável não possui seguro válido. Com este estudo, reconhece o Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a relevância de disponibilizar pela primeira vez informação detalhada de natureza mais técnica que possa ser utilizada por um conjunto de profissionais que de alguma forma se relacionam com o universo do Fundo de Garantia Automóvel e com o seguro de responsabilidade civil automóvel, facultando-lhes informação sistematizada sobre a dimensão jurídica das experiências passadas, bem como do tratamento estatístico da atividade desenvolvida ao longo destes últimos 40 anos. Conforme consta do programa da sessão de hoje, a apresentação do livro seria realizada pelo professor Dr. Pedro Romano Martins, que, por motivos de força maior, não nos pode dar o gosto da sua intervenção. Dirijo-lhe um cumprimento e um agradecimento muito especiais por ter aceito prefaciar o livro. A apresentação do estudo multidisciplinar sobre a condução sem seguro será assegurada pela professora Margarida Lima Rego. Dirijo-lhe também uma palavra de agradecimento extensível à equipa que trabalhou este projeto, em especial o Dr. Francisco Rodrigues Rocha e os professores Fernando Bação e Bruno Damásio.
Na segunda parte desta sessão, teremos a intervenção do Dr. Eduardo Antunes, coordenador do Departamento de Política Regulatória da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que irá fazer uma apresentação sumária sobre os trabalhos de revisão da Diretiva sobre o Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel, que decorrem no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E teremos também a apresentação pela doutora Isabel Carrola, diretora do Fundo de Garantia Automóvel, dos principais indicadores que caracterizam a atividade do Fundo de Garantia Automóvel em 2020. Agradeço a ambos terem aceito apresentar os respectivos temas. A sessão será encerrada pelo Dr. Rui Leão Martinho, Presidente da Comissão de Honra das comemorações dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel, a quem deixo uma palavra de grato reconhecimento, a qual estendo a todos os membros da Comissão de Honra pelo muito que a sua participação valorizou a relevante instituição pública que é o Fundo de Garantia Automóvel. Um bem-aja a todos os colaboradores da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e do então Instituto de Seguros de Portugal pela sua dedicação e sentido de serviço público. Ao longo de 4 décadas trabalharam empenhadamente para o Fundo de Garantia Automóvel e para todas as vítimas e as suas famílias que, em momentos de particular fragilidade e dependência, nele encontraram amparo e compensação. Desejo a todos uma sessão agradável, com uma palavra de agradecimento, como não podia deixar de ser, à equipa da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões que tornou possível estarmos hoje aqui reunidos. Vamos então, eu vou então passar a palavra à professora Margarida Lima Rego, que vai então fazer a apresentação do estudo. Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, doutora Margarida Correia de Aguiar, excelentíssima Senhora Diretora do Fundo de Garantia Automóvel, doutora Isabel Carrola, excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Honra das comemorações dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel, doutor Rui Leão Martinho, excelentíssimo senhores e senhoras, aqui e em casa, ou onde quer que estejam, é com enorme gosto que aqui estou para partilhar um pouco convosco o que aqui temos hoje para apresentar. A minha primeira nota vai para a importância da multidisciplinaridade e do trabalho de equipas com formações de base diversificadas no mundo atual. Que não haja dúvidas, o futuro da investigação científica está aqui, na colaboração de equipas com pessoas com formações diversas que trazem cada uma o seu contributo para que o todo seja maior do que a soma das partes. Os estudos que apresento não têm precedente entre nós, desde logo pela enorme riqueza e qualidade dos dados disponibilizados pela ASF e muito em especial pelo Fundo. Aqui deixo os nossos sentidos agradecimentos na pessoa da Sra. Presidente da ASF e da Sra. Diretora do Fundo. Mas constituem também um excelente exemplo de boas práticas na administração, pois só se tomam boas decisões em matéria de políticas públicas quando tais decisões são decisões informadas, suportadas em dados. A equipa que realizou este estudo, que tive o enorme gosto de coordenar, integra os especialistas em estatística e ciência de dados, já foram aqui referidos, o professor Fernando Bação e o professor Bruno Damásio. Integra ainda um verdadeiro exército de juristas da AIDA Portugal, de que sou presidente, coordenados pelo professor Francisco Rodrigues Rocha, com a coordenação em algumas partes dos estudos a cargo do Dr. Luís Poças e do Dr. Francisco Luís Alves. Tendo como membros, todos eles da AIDA Jovem, a recém-criada AIDA Jovem, o Dr. Hugo Isidro, a Dra. Filipa Sabrosa, o Dr. Miguel Santos, o Dr. Vítor Dias, a Dra. Isabel Sequeira, a Dra. Rita Neves, a Dra. Ana Calmeiro, a Dra. Patrícia Soares, a Dra. Eva Dale, a Dra. Teresa Nóbrega. A todos eles o meu muito obrigado. É com esta equipa, a tratar o manancial de dados à nossa disposição, dados esses essencialmente de natureza jurisprudencial e legal, mas não só, os dados não tiveram outro remédio senão dizer-nos coisas. E são essas coisas um pouco, assim, alguns teasers para vos convidar a ler o resto dos estudos que aqui vos trago hoje, nestes minutos que me restam. Exemplos daquilo que encontramos.
O número de processos do fundo foi crescendo, mais ou menos de forma contínua, e teve o seu pico em 2003, e a partir daí foi diminuindo, acentuadamente até 2010, mantendo-se relativamente estável desde então. Mais coisa, menos coisa. Neste percurso detectaram-se 3 quebras estruturais, em março de 2001, novembro de 2006 e junho de 2014. Foi interessante verificar alguma correspondência entre as quebras identificadas e as campanhas de sensibilização contra a condução sem seguro levadas a cabo pelo Fundo de Garantia Automóvel. Outro exemplo. Se na faixa litoral do país, caracterizada por uma elevada urbanização e densidade populacional, o número de sinistros é maior, é nos distritos do interior que os sinistros tendem a suscitar indemnizações mais avultadas, o que se explica porque é em tais distritos que as lesões corporais e vítimas mortais têm uma importância relativa superior à que têm no litoral. Ou seja, no litoral temos mais acidentes, em média menos graves. No interior temos menos acidentes, mas em média mais graves e com consequências por vezes catastróficas. Em média, uma lesão corporal implica uma indemnização de mais 1.570 euros do que um acidente apenas com danos materiais. Já a morte eleva a indemnização em média em 8.733 euros face a uma lesão corporal. Valores ainda assim baixinhos. São alguns dos exemplos que nos trazem os nossos colegas estatísticos, da Estatística e Ciência dos Dados. Ora, agora um pouco mais de direito. Na comparação entre os impactos da vigência do SORCA de 1985 e o SORCA de 2007, ficou patente na nossa análise que o último, o de 2007, foi bem sucedido na resolução eficaz da maioria dos problemas que se levantavam antes relativamente à atuação do fundo, suscitados ao longo das mais de 2 décadas de experiência e de vigência do primeiro. Subsistem, no entanto, alguns problemas que tivemos ocasião de apontar durante a escrita das nossas conclusões. O principal fundamento para o acionamento do fundo é o incumprimento do dever legal de segurar, sendo as principais causas deste incumprimento da circulação de condutores sem seguro, a alienação do veículo não acompanhada da transmissão ou celebração do novo seguro, a invalidade do seguro por declarações falsas ou inexatas e a condução de veículo fora das funções de garagista. São os 3 principais problemas a atacar se querermos baixar o número de condução sem seguro válido em Portugal. Outro exemplo que aqui trago, mas ainda relacionado, o fundo pagou em indemnizações entre 2002 e 2019 um montante de cerca de 360 milhões de euros, tendo conseguido recuperar apenas 10,8% desse montante por via dos reembolsos dos responsáveis pelos acidentes. A maioria dos montantes recuperados corresponde a indemnizações por danos materiais. Nos acidentes mais graves, envolvendo vítimas mortais ou grandes lesões corporais, a recuperação dos montantes pagos é muito reduzida. Testemunho importante da relevância social do fundo em Portugal. É aqui que o atual regime talvez mereça uma reponderação em alguns pontos. E este é um momento oportuno para a introdução de melhorias pontuais, cirurgicamente apontadas à resolução dos problemas subsistentes, porque, como aqui já se disse, e vamos ouvir um pouco mais em seguida, temos uma diretiva para transpor e, portanto, é sempre um momento, porque não há como evitar a alteração da lei, poderíamos aproveitar para, olhando para as conclusões deste estudo, ver onde é que podemos mexer aqui e ali. Chamo a atenção para a circunstância de muitas das tentativas de recuperação dos montantes pagos junto dos responsáveis pelos acidentes falharem devido à prescrição. É um problema, sobretudo em acidentes envolvendo atuações culposas ou até mesmo criminais, pois, enquanto sociedade, todos desejamos naturalmente que as consequências de tais acidentes sejam suportadas pelos responsáveis e não por todos nós, sociedade, porque o fundo somos todos nós.
Era bom ponderar, nós aqui não trazemos soluções, trazemos o levantamento dos problemas que subsistem. Era bom ponderar e perceber que muitas vezes as questões relacionadas com a prescrição decorrem de divergências entre juízos diversos, etc., que seria bom clarificar e reponderar para a adoção se calhar, de medidas que permitam que mais vezes sejam os responsáveis por estes acidentes sem seguro que realmente acabem por suportar as consequências dos acidentes que causam. São apenas alguns dos muitos exemplos que podia aqui trazer. Convido todos e todas a lerem os nossos estudos. Procuramos, enfim, é muito material, são muitos dados, mas procuramos que a cada passo apresentar também resumos que permitam a quem não tenha tempo para ler tudo perceber quais as principais conclusões. Espero que aproveitem e espero também que todos estes dados possam levar mais pessoas a desenvolver mais estudos, talvez com base nos dados que até ao momento conseguimos produzir. Muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado, professora Margarida. Vamos então agora fazer um brevíssimo intervalo de apenas meio minuto para fazermos a transição do painel seguinte, que será com o Dr. Eduardo Antunes e com a doutora Isabel Carrola. Muito obrigado. Boa tarde a todos, desculpem. Estamos de regresso para introduzir um novo painel que terá como oradores o Dr. Eduardo Antunes, do Departamento de Política Regulatória, e a doutora Isabel Carrola, diretora do Fundo de Garantia Automóvel. Vai intervir inicialmente o Dr. Eduardo Antunes. Muito boa tarde a todos os presentes e a todos os que nos acompanham por via digital. É um privilégio para mim estar presente nestas comemorações dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel. Cabe-me a mim levantar o véu para, nas comemorações dos 40 anos, levantar o véu sobre o que possa vir a ser o futuro, pelo menos imparcial, das atividades do Fundo de Garantia Automóvel, porque farei uma pequena intervenção sobre a revisão da diretiva sobre o seguro de responsabilidade civil automóvel, que está neste momento em curso. Em termos de estrutura de apresentação, começaremos por uma viagem histórica às várias diretivas sobre o seguro de responsabilidade civil automóvel aprovadas ao longo das últimas décadas, até à versão atual, apenas com o objetivo de compreendermos os principais traços do regime vigente e, dessa forma, conseguiremos ter um bocadinho melhor olhar crítico para aquilo que é a proposta da Comissão Europeia de revisão da Diretiva de Seguro Automóvel, qual é que são as suas motivações, os seus objetivos, os seus traços característicos. E neste âmbito faremos também uma pequena nota sobre algumas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que muito influenciam aquilo que é a proposta da Comissão. Entraremos depois a fundo, diria eu, no processo legislativo da União Europeia a respeito dessa proposta de alteração, analisando em primeiro lugar a posição do Conselho da União Europeia na sua primeira leitura a esta proposta, com destaque para os aspectos diferenciadores relativamente àquilo que a Comissão propôs, para posteriormente fazermos o mesmo exercício à posição em primeira leitura do Parlamento Europeu sobre o mesmo projeto. A comparação das posições dos legisladores europeus permite-nos a compreender as matérias em que há divergência entre as duas instituições e, com base nesse exercício, perceber quais é que são os desafios que a presidência portuguesa enfrenta neste momento no âmbito das negociações. O histórico da diretiva. A diretiva de seguro automóvel é muito mais, como nota prévia, é muito mais do que um regime especial de seguro que se limita a estabelecer coberturas e capitais mínimos. Ao longo dos anos, o sistema evoluiu e foi sendo aprimorado com vista a garantir a proteção das vítimas de acidentes rodoviários de forma uniforme em todos os Estados-membros. A disciplina da Diretiva de Seguro Automóvel é também uma concretização do espaço único, e do mercado único e do espaço Schengen. É um regime que permite a livre circulação de pessoas pelos diversos países, com base num prémio de seguro único e com um mecanismo célere de indemnização à vítima de acidentes rodoviários. Mas comecemos pelo início.
A primeira diretiva sobre o seguro automóvel data de 72, precisamente com o objetivo de contribuir para a concretização do mercado único e para a liberdade de circulação de pessoas. A diretiva quis assegurar um fluxo livre de pessoas e veículos por todos os Estados-membros. É instituída uma obrigação dos Estados-membros assegurarem que todos os veículos com estacionamento habitual no seu território sejam detentores de uma apólice de seguro de responsabilidade civil e, por essa via, foram também abolidos os controlos fronteiriços de seguros a veículos provenientes de outro Estado-membro. A disciplina do seguro automóvel de responsabilidade civil continua em 1983 com a segunda diretiva. Esta diretiva tem como intuito principal aproximar a legislação dos Estados-membros, bebendo essencialmente da experiência da aplicação da primeira diretiva. Como prazos principais dessa diretiva, destaca-se a cobertura de danos materiais além dos corporais, o estabelecimento de capitais mínimos obrigatórios de seguro e a uniformização num conjunto de exclusões admissíveis. Além disso, e com enorme relevância para o assunto que nos traz aqui hoje, a diretiva obriga a criação de um organismo de compensação com a missão de reparar os danos materiais ou corporais por veículos não identificados ou relativamente aos quais não tenha sido satisfeita a obrigação de seguro, aumentando assim a proteção das vítimas dos acidentes. Surgiram assim, a nível europeu, com a segunda diretiva de seguro automóvel, as primeiras duas funções atribuídas aos organismos de compensação, que são assumidas em Portugal pelo Fundo de Garantia Automóvel. Em 1990 é aprovada a terceira diretiva. É preciso evidenciar que as novas diretivas que foram sendo sucessivamente aprovadas não se substituem consecutivamente. Elas vão acrescendo ao regime já existente. E a terceira diretiva veio aprofundar a harmonização da legislação com o seguinte intuito: garantir a proteção dos passageiros dos veículos que não os condutores, garantir que a cobertura abrange todo o território da então CEE, que entretanto sofrer alargamentos através de um regime de prémio único, impossibilitar organismos de compensação condicionar o pagamento de indemnização à vítima à prova, por parte desta, que a entidade responsável não pode pagar. Percorrermos esta avaliação, esta evolução, aliás, na legislação europeia, mesmo que em formato de síntese, é sempre ingrato para os avanços consideráveis que esta legislação significou numa matéria fundamental como a proteção da vítima, o que torna o seguro automóvel o exemplo paradigmático da aproximação de legislações na União Europeia e, não raras vezes, um precursor daquilo que vêm a ser as soluções no universo do direito dos seguros. Avançamos assim para a quarta diretiva sobre o seguro automóvel, aprovada no ano 2000, que veio estabelecer um regime de base para a proteção da vítima em situações em que esta sofre um acidente num Estado-membro que não é da sua residência, causados pela circulação de um veículo habitualmente não estacionado no Estado-membro da sua residência. É chamada dupla conexão transfronteiriça. E neste regime inclui-se três inovações. Por um lado, a obrigatoriedade das empresas de seguros designarem o representante para sinistros em todos os Estados-membros da União Europeia, com exceção daquele onde têm a autorização para o exercício da atividade, cuja principal função é a regularização de sinistros nos mencionados casos de dupla conexão. Outra inovação foi a obrigatoriedade de estabelecimento de centros de informação para que, em cada Estado-membro, a vítima possa ter acesso à informação relevante para poder pedir a sua indemnização, como é o caso do nome da seguradora, a apólice do veículo em concreto, ou do seu representante para sinistros. Terceira inovação, o estabelecimento de um organismo de compensação que permita a indemnização à parte lesada em caso de atraso de resposta por parte da seguradora ou do representante para sinistros, superior a 3 meses, ou caso a empresa de seguros não tenha nomeado um representante para sinistros no Estado-membro da sua residência. Estas missões do mecanismo de compensação da quarta diretiva vêm a crescer àquelas que já existiam e que nós vimos agora da segunda diretiva e também em Portugal são asseguradas pelo Fundo de Garantia Automóvel. Destacamos ainda, para encerrar esta viagem histórica, a Diretiva de 2005. Contrariamente às anteriores, não trouxe um texto novo a crescer ao aqui da União Europeia sobre esta matéria. Tratou-se de uma revisão das 4 diretivas vigentes, merecendo conteúdo de destaque a possibilidade então instituída de o tomador de seguro poder ter acesso a uma declaração sobre o histórico de sinistros, pelo menos dos últimos 5 anos da sua relação contratual. E assim chegamos à diretiva atualmente vigente, a Diretiva de 2009, que efetua a codificação de todo o regime, revogando as 5 diretivas anteriores e as suas consequentes alterações. Esta análise do regime permite-nos compreender, de uma forma clara, a complexidade das matérias tratadas na Diretiva do Seguro Automóvel. E, conforme iniciei a minha apresentação, mais do que a regulamentação de um seguro a nível europeu, a Diretiva do Seguro Automóvel providencia mecanismos eficazes de rápida indemnização a vítimas de acidentes rodoviários, seja a nível nacional, seja em casos de dimensão transfronteiriço, que são acionadas múltiplas vezes por dia. Analisemos agora os objetivos da Comissão na proposta que apresentou de revisão da Diretiva de 2009.
A proposta da Comissão Europeia de revisão da Diretiva de Seguro Automóvel surge na sequência do programa REFIT, Regulatory Fitness, na agenda de Better Regulation da Comissão Europeia. E tem como objetivo tornar a legislação europeia mais simples, mais orientada e com maior aplicabilidade no dia-a-dia. A proposta de alteração assenta em 5 pilares fundamentais. O primeiro, e provavelmente o menos controvertido, passa pela atualização e harmonização dos capitais mínimos de seguro. A segunda prende-se com a declaração sobre o histórico de sinistros. A Comissão pretende que o regime sobre a declaração do histórico de sinistros seja reforçado, numa lógica de fortalecimento da obrigação de tratamento não discriminatório pelas empresas de seguros dos tomadores de seguros, nomeadamente pelo facto de eles poderem mudar de residência de Estado-membro e, na prática, a Comissão focou-se em especial na obrigatoriedade do reconhecimento pelas empresas de seguros de declarações sobre o histórico de sinistros provenientes de um Estado-membro diferente do Estado-membro da seguradora, assim garantindo o tratamento igualitário entre o Estado-membro nacional e o Estado-membro e o tomador de seguro vindo de outro Estado-membro. Além do reforço da regra da não-discriminação, a Comissão propõe a existência de um formato uniformizado para esta declaração sobre o histórico de sinistros, com o objetivo de ser mais facilmente apreensível por qualquer empresa de seguros no espaço europeu. O terceiro pilar da proposta de alteração da Comissão prende-se com o combate à circulação de veículos não segurados, matéria que já foi aqui inclusivamente aflorada nesta sessão. A análise de impacto da Comissão Europeia veio demonstrar que o número de veículos automóveis a circular sem seguro válido tem vindo a aumentar nos últimos anos. A verificação do cumprimento da obrigação de contratar o seguro de responsabilidade civil automóvel é uma tarefa de cada Estado-membro. No entanto, a Comissão salienta que este se trata de um problema com dimensão pan-europeia, na medida em que é usual e até intrínseco à natureza do mercado único que os veículos circulem para além do seu local de estabelecimento habitual. Como já analisámos, e retornando à primeira diretiva, este foi um dos assuntos que o legislador europeu teve a principal preocupação no início de tratar, através da abolição das verificações de seguros nas fronteiras dos Estados-membros. Não reverter isso é naturalmente essencial, mas a Comissão considera que, nesta fase e com o surgimento de novas tecnologias, já é possível efetuar essa verificação de seguro sem colocar em causa a circulação dos veículos de forma livre entre fronteiras, nomeadamente através de tecnologias de leitura de matrículas. A proposta de Comissão permite assim que os Estados-membros façam uma verificação de seguros a veículos visitantes na condição desta ser não discriminatória, estando por isso inserida num sistema global de verificação do respectivo Estado-membro. Como duas características essenciais deste regime de verificação de seguros, é importante garantir que o veículo não tenha que ser imobilizado para a verificação do seguro e que essa verificação seja proporcional ao fim que se visa atingir. Adicionalmente, e considerando que esta matéria naturalmente tem repercussões do ponto de vista da proteção de dados, a Comissão propõe novas regras a aplicar, nomeadamente através da remissão para o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O quarto pilar da proposta de alteração da diretiva pela Comissão visa instituir um organismo de compensação no caso de insolvência da seguradora. Nos termos da diretiva atual, conforme explicado na visita histórica que fizemos, já existe a obrigação dos Estados-membros de estabelecerem organismos de compensação para 4 funções. A nível doméstico, para veículos sem seguro ou para veículos que causaram um acidente e que não são conhecidos. Por outro lado, a nível transfronteiriço, naquela vertente de dupla conexão, em caso de vítima visitante, na ausência de indicação da seguradora ou de um representante de sinistros no seu Estado-membro de residência ou em caso de atraso na satisfação do pedido de indemnização por um período superior a 3 meses. A estes 4 cenários, a Comissão pretende criar um novo organismo de compensação para o caso em que a parte lesada possa ficar prejudicada em caso de insolvência de empresa de seguros. A Comissão propõe, assim, que seja instituído um órgão de compensação para situações de insolvência de empresas de seguros. Este é um dos exemplos em que a alteração da Diretiva Automóvel pode vir a ser pioneira em sede de legislação europeia sobre seguros, visto que, como é conhecido, não existe ainda um regime harmonizado geral de proteção de vítimas de sinistros e tomadores de seguros em caso de insolvência de uma empresa de seguros. Saliente-se, em especial, o sistema de cooperação entre organismos de compensação prevê a possibilidade de as vítimas acionarem este organismo no seu Estado-membro de residência, funcionando este numa perspectiva de front office, que terá depois direito de regresso quanto ao organismo do Estado-membro de origem da empresa de seguros insolvente, que será o organismo de back-office, pois este será o responsável final pelo pagamento. Em Portugal, salienta-se que o Fundo de Garantia Automóvel já hoje em dia garante indemnizações em caso de que é declarada a insolvência de empresa de seguros, pelo que, concretizando esta opção legislativa proposta pela Comissão,
o Fundo de Garantia Automóvel deverá reunir em Portugal as 5 funções previstas na MID para organismos de compensação. Deixei para o fim o último pilar, quinto pilar da proposta da Comissão, mas na verdade este é provavelmente o mais importante, que visa reformular o âmbito de aplicação da diretiva. Este é o assunto mais controverso e que certamente maiores dificuldades trará para a finalização do processo legislativo. A Comissão propõe uma atualização do âmbito da diretiva por 2 motivos essenciais. Por um lado, codificar na legislação a sucessiva jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o âmbito de aplicação da diretiva. Por outro, prever o tratamento legal a conferir para novas opções de mobilidade que têm surgido na sociedade, como é paradigmático exemplo a categoria dos veículos ligeiros elétricos, onde se incluem todos os veículos como trotinetes elétricas, segways, bicicletas a motores, hoverboards, etc. A alteração do âmbito da proposta pela Comissão consiste na colocação de uma nova definição do uso de veículo, de cariz bastante amplo. Esta definição apela a critérios como que o uso seja consistente com a função normal do veículo, que é servir como meio de transporte, independentemente do local onde o veículo se encontra ou se o veículo se encontra ou não em movimento. Trata-se de uma definição de extrema relevância, uma vez que a diretiva não faz depender a obrigação de contratar seguro do facto do veículo ser um veículo por si só, mas do facto desse veículo coincidir com este conceito de uso de veículo. É o uso do veículo que obriga a contratação do seguro. Esta definição, juntamente com a definição de veículo que já consta da diretiva, resulta de um âmbito muito vasto proposto pela Comissão para a obrigação de seguro, incluindo, por exemplo, esta categoria de leve, veículos elétricos ligeiros, que vos falei, mas também, por outro lado, a outra face da moeda, será a maior proteção das vítimas, independentemente do local em que o acidente ocorra. Esta perspectiva ampla tem, assim, como grande vantagem, a aplicação do sistema de indemnização à vítima previsto na diretiva a um maior número de casos. Por forma a compreendermos melhor a opção da Comissão, é importante fazer uma breve referência a alguns acórdãos, e são só 2, porque não temos tempo para fazer muito mais, embora eles sejam muito mais que estes, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Porventura, o mais conhecido e aquele que certamente mais tinta tem feito correr pela doutrina europeia é o Acórdão VNUC. Trata-se de um caso de um agricultor esloveno que sofreu lesões quando a escada onde se encontrava foi atingida por um reboque de um trator agrícola que circulava em terreno privado. O Tribunal considerou que a situação descrita devia ainda assim ser incluída no âmbito da diretiva, não sendo relevante que a circulação do veículo, neste caso do trator, tenha ocorrido em terreno privado. Acresce que o Tribunal considerou suficiente para a aplicação da Diretiva de Seguro Automóvel o facto do acidente ter sido causado pelo uso do veículo da forma consistente com a função normal do veículo, que é servir como meio de transporte, uma vez que o trator estava a ser utilizado para esse efeito. Um segundo caso com enorme relevância para aquilo que foi a proposta da Comissão é o Acórdão Rodrigues de Andrade. Este acórdão é, na verdade, um caso português. E a factualidade prende-se de novo com um trator agrícola, que estava, no momento do acidente, parado, numa vinha, e apenas servia como fonte de energia, através do seu motor, para um dispersor de herbicida. Por um conjunto de fatores, incluindo a trepidação do trator, aconteceu o desabamento de terras que levou a que o trator deslizasse e fosse escolher uma vítima. O Tribunal de Justiça voltou ao conceito de uso de veículo, desconsiderando o terreno onde o veículo se encontrava e valorizando se o veículo se encontrava a ser utilizado primariamente como meio de transporte e não como equipamento de trabalho. O Tribunal considerou assim que o trator não estava a ser utilizado no momento como meio de transporte, mas como maquinaria agrícola, decidindo assim que se tratava de uma utilização fora do conceito do uso de veículo constante da diretiva. Este acórdão estabelece assim a doutrina do Tribunal para os chamados veículos duais, ou seja, aqueles que têm utilização tanto como meio de transporte, por um lado, e por outro, como veículo, como uma maquinaria industrial ou agrícola, neste caso, um dispersor. Excluindo-os assim, nesta sua segunda vertente do âmbito da diretiva. Como disse, existem outros acórdãos relevantes, mas estes 2 permitem contextualizar as opções da Comissão por um âmbito de aplicação da diretiva alargado, uma vez que a Comissão não terá querido, porventura, apresentar uma proposta de legislação que reduzisse a garantia conferida às vítimas de acordo com o âmbito da diretiva atual, conforme interpretada pelo Tribunal de Justiça. Feita a análise da proposta da Comissão, passamos então para a posição geral do Conselho da União Europeia sobre esta proposta. Esta posição foi apresentada em 18 de dezembro de 2019 e foi um acordo atingido após vários meses com vivas negociações entre os Estados-membros. A leitura do Conselho da União Europeia sustenta em larga medida a posição da Comissão Europeia, com algumas nuances que convém salientar, contudo, a maior parte delas relacionadas precisamente com o âmbito de aplicação da diretiva. Na verdade,
Pode-se dizer, grosso modo, que o Conselho conflui com a abordagem da Comissão Europeia no que respeita ao âmbito, nomeadamente no que concerne ao acolhimento de jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de uso do veículo abrangido pela diretiva. No entanto, a posição do Conselho admite várias exceções ao âmbito mais amplo da diretiva. Em primeiro lugar, o Conselho estabelece uma limitação à definição de veículo, não de uso, mas de veículo, que resulta na aplicação do critério alternativo de peso ou velocidade. Em concreto, apenas são considerados veículos para efeitos da MID aqueles que possam atingir uma velocidade superior a 25 km/h ou cujo peso seja superior a 25 kg. Pode-se assim resumir a posição do Conselho como uma inclusão no âmbito dos veículos leves, mas rápidos, mas também os lentos, mas pesados. Esta definição de veículo tem como consequência prática a exclusão da larga maioria dos veículos elétricos ligeiros, que vos falei há pouco, quanto da proposta da Comissão, seja pelo critério do peso, seja pelo critério da velocidade, sendo esta uma diferença notória face ao texto da Comissão. Isto não impede, naturalmente, que cada Estado-membro possa, na sua legislação doméstica, incluir ou não estes veículos excluídos no âmbito dessa legislação. Adicionalmente, a posição do Conselho permite que o legislador nacional promova um conjunto de exceções ao âmbito da diretiva. Em primeiro lugar, no que respeita à utilização de veículos em desportos motorizados. O Conselho mantém como regra a sua inclusão no âmbito, mas permite que o Estado-membro derrogue essa regra, desde que assegure que as vítimas dessas atividades sejam alternativamente protegidas de forma equivalente à proteção conferida pela MID. Portanto, por um lado, o Conselho permite que esta atividade seja excluída, desde que o Estado-membro garanta que a vítima não fica desprotegida. Acrescem ainda, na posição do Conselho, outras derrogações que estão, na verdade, previstas no artigo 5º da diretiva. E estes casos resumem-se em veículos usados em recintos fechados, como portos ou aeroportos, em veículos que se encontrem guardados em locais privados e retirados do registro, ou que estejam inaptos a serem utilizados, mas é preciso ter em conta que estas derrogações do artigo 5º são derrogações e não exclusões. Isto significa que, se por um lado não é necessário a contratação de um seguro de responsabilidade civil obrigatório para este tipo de veículos caindo na derrogação, por outro lado, a verdade é que isto não inibe o funcionamento dos organismos de compensação previstos na MID, caso algum destes veículos venha porventura a causar danos a um terceiro, devendo assim cada Estado-membro tratá-los, para efeitos de compensação e de funcionamento, neste caso em Portugal, do Fundo de Garantia Automóvel, como se tratasse de um veículo sem seguro. Fora das matérias do âmbito, a posição do Conselho é também detalhada na matéria da insolvência, onde se procura densificar algumas opções legislativas que não foram refletidas na proposta da Comissão, nomeadamente em matéria de financiamento do organismo de compensação, assim como do procedimento de reembolso do organismo do Estado-membro de residência da vítima por parte do organismo do Estado-membro da sede da empresa de seguros insolvente. De facto, foi uma preocupação do Conselho impedir qualquer tipo de procedimento que pudesse levar a uma mutualização, direta ou indireta, do risco de insolvência de empresas de seguros entre Estados-membros. Finalmente, o Conselho não previu, na sua posição, um caráter obrigatório à utilização da nova declaração sobre o histórico de sinistros, algo que, como veremos, será uma das matérias no âmbito que mais vai animar a fase de trílogos. Passamos então à análise daquilo que é a posição do Parlamento Europeu à proposta da Comissão Europeia. O Parlamento teve uma posição bem mais crítica do que o Conselho à proposta da Comissão, seja pelo maior grau de discordância à abordagem da Comissão no âmbito da diretiva, seja pela previsão de um conjunto de novas matérias na sua leitura que não têm qualquer repercussão no texto inicial da diretiva. Começando de novo pela matéria do âmbito, o Parlamento Europeu é forte crítico da opção por um âmbito de aplicação mais vasto da diretiva, optando, ao invés, pela ligação do conceito de uso de veículo à noção do veículo em trânsito, a chamada in-traffic approach. Em concreto, o uso do veículo relevante é aquele que corresponde à utilização do veículo em trânsito que seja consistente com a função do veículo como meio de transporte à altura do acidente. Na visão do Parlamento, a definição de veículo em trânsito inclui a circulação de veículo em estradas públicas ou privadas ou áreas como estacionamentos, vias de acesso ou qualquer outra área equivalente que seja acessível ao público em geral. Esta diferença é significativa porque implica uma redução importante do âmbito da diretiva proposta pela Comissão, excluindo, por exemplo, do âmbito acidentes ocorridos em áreas privadas de acesso restrito. Ainda relativamente ao âmbito da diretiva, o Parlamento propõe também uma alteração de paradigma no que respeita à definição de veículo. Desde a primeira MID, a primeira diretiva, que existe uma definição específica de veículo para efeitos da diretiva de seguro automóvel. O Parlamento, contudo, propõe que nesta alteração a diretiva deixe de conter esta definição própria de veículo e passe a aplicar por remissão os regulamentos europeus em matéria de homologação de veículos.
Esta alteração, mais uma vez, significaria uma redução do âmbito de aplicação da diretiva conforme proposto pela Comissão, uma vez que só os veículos sujeitos à homologação, nos termos da referida legislação europeia, estariam sujeitos à disciplina da MID. No que respeita a assuntos não relacionados com o âmbito da diretiva, podemos salientar, de forma não exaustiva, porque o Parlamento propôs, de facto, muitas alterações, as seguintes matérias fundamentais. Por um lado, um reforço do regime proposto pela Comissão em matéria de verificação de seguro, com o desejo de maior interconexão de dados entre os Estados-membros, nomeadamente através da aplicação a esta matéria de regimes de cooperação já presentemente vigentes noutros assuntos, como é o caso da diretiva que visa facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária. Um segundo exemplo é o caso de acidentes com atrelados, em que o Parlamento propõe a previsão de regras relativas à responsabilização, perante a vítima, da seguradora do atrelado por danos provocados pelo conjunto de veículos, quando existe uma apólice separada para o atrelado e não tenha sido possível identificar a seguradora do veículo, o veículo replicador e, naturalmente, a sua seguradora. Um terceiro exemplo de algo que o Parlamento gostaria de incluir na diretiva tem a ver com uma disciplina sobre sítios comparadores de preços de seguro automóvel. Não só o Parlamento prevê a obrigatoriedade da sua existência, como também prevê a sua regulação em matéria de conflitos de interesses e requisitos para a sua certificação pelos Estados-membros. Um último exemplo, as regras sobre a gestão de organismos de compensação. Como já vimos, a Diretiva de Seguro Automóvel estabelece em 3 disposições diferentes várias funções que atribui a organismos de compensação. O Parlamento gostaria, na sua leitura, que a gestão destes múltiplos organismos de compensação fosse feita por apenas uma entidade jurídica. Como vimos, e porque em Portugal o Fundo de Garantia Automóvel agrega todas estas funções, esta opção do Parlamento não teria repercussão nacional. A extensão das alterações ao texto da proposta apresentadas pelo Parlamento, em conjugação com o tempo que o Conselho teve necessidade de despender para a aprovação da sua proposta e análise à proposta da Comissão, são o melhor testemunho que ambas as instituições atribuem elevada relevância política a este projeto de diretiva. Por seu turno, o afastamento das posições entre os legisladores europeus, em algumas matérias, é também sintomático de uma fase difícil de negociação em sete trílogos com vista à obtenção de um texto comum. Disso é, aliás, já a prova o facto de subsistirem muitas divergências entre os co-legisladores, mesmo depois do dossiê já ter sido analisado por 2 presidências antes da presidência portuguesa. Refiro-me naturalmente à presidência croata no primeiro semestre de 2020 e à presidência alemã no segundo semestre de 2021. Posto isto, e para finalizar esta exposição, resta apenas entender quais são então os desafios que a presidência portuguesa tem de enfrentar neste dossiê. Resulta claro que o principal desafio da presidência portuguesa estará no âmbito da diretiva, visto que é de longe a matéria onde as posições do Parlamento e do Conselho menos se tocam, sendo inclusivamente antagónicas em algumas matérias, por exemplo, na definição de veículo ou na possibilidade de uso do veículo ser feito com base na definição em trânsito. Acresce que é no âmbito que as instituições aparentam ter menos margem negocial para soluções de compromisso, pelo que é sem dúvida o ponto mais sensível da negociação. A matéria sobre o histórico de sinistros é outra na qual os co-legisladores divergem, uma vez que o Parlamento pretenderia uma uniformização máxima nesta matéria, com a obrigatoriedade de utilização do novo formulário proposto pela Comissão em todos os casos, mesmo domésticos, enquanto o Conselho, consciente da ausência de uniformização da matéria substantiva, a título de exemplo, o sistema bónus-malus de aplicação ao prémio de seguro não é uma prática generalizada em todos os Estados-membros, o Conselho vê por isso maior dificuldade nesse grau de harmonização máxima, tendo preferência por uma harmonização de menor extensão. Em matéria de compensação à vítima em caso de insolvência, também se prevêem alguns desafios. Diria tanto que aqui o problema não é tanto político, mas muito mais técnico, porque é uma norma que encerra bastante detalhe, conjugando nomeadamente matérias de financiamento do organismo de compensação, situações de facto que permitem acesso ao novo organismo, o impedimento da dupla indenização à parte lesada, a cooperação transfronteiriça entre os vários organismos de compensação, o estabelecimento dos direitos de regresso e de subrogação dos organismos, enfim, entre outros exemplos possíveis, julgo que estes dão para entender que se trata de um tema desafiante do ponto de vista técnico. No fundo, e em face do panorama traçado, o principal desafio da presidência portuguesa acaba mesmo por ser o tempo para encerrar esta negociação, ainda durante o seu período útil. Uma vez que as divergências são muitas, a margem negocial é reduzida e o tempo escasseia. Não obstante, a equipa da presidência portuguesa da União Europeia está a trabalhar para que o encerramento das negociações continue uma possibilidade no horizonte. Muito obrigado. Muito boa tarde.
É com enorme prazer que aqui estou hoje. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Sr. Vice-Presidente, Sr. Professor Filipe Serrano, os distintos elementos da Comissão de Honra das comemorações dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel, aqui representados pelo Sr. Dr. Rui Leão Martinho, e também, naturalmente, todos os colegas presentes. Gostaria também de felicitar, naturalmente, o Sr. Professor Pedro Romano Martínez, que por razões diversas não pôde estar presente, pelo seu excelente contributo para o prefácio do livro comemorativo dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel, e também a Sra. Professora Margarida Lima Rego, na sua qualidade de Presidente da AIDA Portugal e também de coordenadora da vasta equipa que realizou este estudo multidisciplinar, aqui plasmado no livro que hoje apresentamos, e que será naturalmente um importante documento de análise e de estudo para todos aqueles que, como nós, se interessam por estas temáticas e também para a comunidade em geral. O Fundo de Garantia Automóvel é, como sabemos, um organismo ressarcitório ao serviço da comunidade há 40 anos e é precisamente com o foco na proteção das vítimas dos acidentes rodoviários que o Fundo tem desenvolvido a sua atividade ao longo destes 40 anos. O seu importante papel social e económico é hoje subejamente reconhecido e, portanto, podemos de facto evidenciar com alguns dados da atividade essa mesma importância e essa mesma relevância. Passo, portanto, aqui a indicar alguns dos resultados da nossa atividade, naturalmente de uma forma sumária, atento ao tempo que tenho disponível. Assim, e como muito bem disse a Sra. Professora Margarida Lima Rego, o Fundo de Garantia Automóvel registrou, ao longo dos 40 anos da sua atividade, 136.619 processos. Ao longo dos últimos 5 anos, com exceção do ano de 2020, por razões que naturalmente todos conhecemos, o número dos acidentes participados foi sendo incrementado a uma média de 2 a 3% entre 2016 e 2019. Começámos em 2016 com 3.903 processos e em 2019 registámos 4.372. Em 2020, por razões que naturalmente todos conhecem e que têm a ver com o surto pandémico que motivou as restrições que naturalmente impuseram restrições também na circulação rodoviária, acabaram por contribuir para a redução da sinistralidade associada e, portanto, no caso do Fundo de Garantia Automóvel, enfim, idêntica redução ocorreram noutros operadores de acidentes de viação, foi de 17%. O Fundo de Garantia acabou assim o ano de 2020 com o registro de 3.649 processos. Destes 3.640 processos, devo dizer que 84% deles são processos em que só se registrou a lesão material, 15,4% são processos em que também ocorreram lesão corporal e o remanescente, ou seja, 0,4%, são processos em que, lamentavelmente, se registaram mortes. No que concerne à distribuição geográfica desses mesmos processos, devo dizer que o ano 2020 não foi um ano atípico nesta matéria, ou seja, naturalmente que a maior incidência dos acidentes ocorreu nas áreas geográficas de Lisboa e do Porto, 1035 e 669 respectivamente, cuja soma prefaz cerca de 47% do número total dos acidentes registados no ano de 2020. Temos também, enfim, algumas cidades como Setúbal, enfim, a área geográfica Europa, Faro, Aveiro, Leiria, Santarém e Coimbra, que também ultrapassaram as centenas dos processos reportados, e depois outras áreas geográficas com menor incidência no que respeita à sinistralidade. Relativamente às indemnizações pagas nos últimos exercícios, ao longo dos últimos 18 anos, e devo dizer que é apenas desde 2002 a 2020, porque o 2002 marca um ano de uma alteração de aplicação informática e, portanto, os dados são mais fidedignos a partir exatamente dessa data, e, portanto, de 2002 a 2020, portanto, 18 anos, o Fundo de Garantia totalizou o pagamento de 362,2 milhões de euros. Nos últimos 5 anos assistimos naturalmente a alguma oscilação destes montantes indemnizatórios, desde 11,2 milhões de euros pagos em 2018 até ao máximo de 14,2 milhões de euros pagos em 2017. Em 2020, e também naturalmente por força da redução da sinistralidade, o Fundo de Garantia Automóvel reduziu o montante indemnizatório pago em 31%, tendo, portanto, findado o ano com o pagamento de 8,8 milhões de euros.
Relativamente a este montante indemnizatório distribuído por o tipo de dano, naturalmente que a maior fatia, digamos assim, das indemnizações processadas relaciona-se com indemnizações de lesão corporal e de morte. Podemos verificar aqui que prefazem um total de cerca de 56% do montante total dos 8,8 milhões de euros pagos, sendo que a lesão material, naturalmente, que contribuiu com o remanescente 44,1%. Devo também dizer que nesta matéria, se verificarem, a lesão material teve de facto apenas uma quebra de 0,2%. A esmagadora maioria, digamos que desta redução, ocorreu ao nível da morte e também ao nível da lesão corporal, com 15,6% e 40,3%, respectivamente. Para estes fatos contribuíram, naturalmente, por um lado, a redução da sinistralidade, mas também o facto das medidas de contenção da pandemia terem obrigado à suspensão dos prazos judiciais e, portanto, ao adiamento da prolação de decisões judiciais potencialmente condenatórias do Fundo de Garantia Automóvel. Razão pela qual, naturalmente, a redução é maior no respeito à morte e à lesão corporal, que são estes os processos que substancialmente ocupam os nossos tribunais nesta matéria. Depois, e finalmente, em termos de dados, temos os reembolsos. Como sabem, o Fundo de Garantia Automóvel, uma vez satisfeitas as obrigações indemnizatórias decorrentes de acidentes rodoviários, deve exercer o seu direito de subrogação e falo também no sentido de medida preventiva, quer geral, quer especial, no combate à condução sem seguro, e nesta medida o Fundo de Garantia tem arrecadado alguns valores, enfim, mais ou menos expressivos, consoante o ano e, sobretudo, a situação económica do país. Em 2020, finalizou com um recobro de 2,64 milhões de euros, o que, devo dizer, nos surpreendeu, porque foi apenas menos 2% do que o sucedido em 2019, e estamos em crer que se deveu não só, naturalmente, a algumas moratórias nos planos de pagamento acordados e também à suspensão das execuções judiciais, que se fez sentir, naturalmente, também no âmbito destes reembolsos. Estes dados e outros estão disponíveis no relatório estatístico do Fundo de Garantia Automóvel, que será ainda ao longo deste mês divulgado e publicado no site da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, pelo que, não querendo ser muito exaustiva relativamente aos dados da atividade, ficaríamos por aqui. Para terminar, cabe-me dar aqui uma palavra de agradecimento à Sra. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Professor Filipe Serrano, também ao Dr. Rui Fidalgo e ao Dr. Nuno Vaz, que desde o primeiro momento acompanharam este projeto audacioso, diga-se, em termos de pandemia, de celebração dos 40 anos da atividade do Fundo de Garantia Automóvel, e gostaria também, naturalmente, de uma palavra de apreço aos trabalhadores da Unidade de Apoio ao Fundo de Garantia Automóvel, que ao longo destes 40 anos têm contribuído para este sucesso, num claro esforço de empatia e de profissionalismo, de rigor e de exigência. Uma palavra também tenho de o dizer ao Sr. ex-diretor do Fundo de Garantia Automóvel, Dr. Carlos Marques, merecedor desta consideração, e também, naturalmente, a todos os colegas das outras unidades orgânicas da Autoridade de Supervisão de Seguros que se relacionam com o Fundo de Garantia Automóvel e que, naturalmente, muito contribuíram para a consolidação de uma imagem institucional de rigor, com que o Fundo de Garantia Automóvel é hoje reconhecido, não só no plano nacional, mas também no plano europeu, na sua tripla função de Fundo de Garantia, organismo de indemnização e também de centro de informação. A todos muito obrigada, é aliás com especial apreço e prazer que aqui estou hoje, porque de facto o Fundo de Garantia Automóvel viu a sua atividade reconhecida e isso, enfim, fica-se a dever naturalmente à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, das pessoas do Conselho de Administração, aqui representadas. Muito obrigada por tudo. Com licença. Ora, mais uma vez, uma palavra de agradecimento aos nossos oradores e às equipas que tornaram possível esta sessão de lançamento do livro comemorativo dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel. Temos para encerrar esta sessão, temos connosco o Dr. Rui Leão Martinho, que não necessita de apresentações, mas que está hoje aqui connosco na qualidade de Presidente da Comissão de Honra, que em bom tempo foi constituída
para valorizar e promover os 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel. Eu passava-lhe a palavra para encerramento desta sessão, agradecendo-lhe uma vez mais toda a disponibilidade e interesse que colocou no apoio às celebrações dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel. Muito boa tarde a todos. Ora, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero primeiro saudar também o Sr. Vice-Presidente, Dr. Filipe Serrano, e saudar todos aqueles que, de qualquer modo e de maneira muito brilhante, contribuíram para esta, digamos, celebração que se previa quando foi constituída a Comissão de Honra, que pudesse atuar de uma forma muitas vezes presencial, mas que acabou por ser muito por esta via que tivemos que nos dirigir, digamos, ao público em geral, às seguradoras e àqueles que acompanham, e ainda bem que sim, a atividade do Fundo de Garantia Automóvel. Como sabem, 40 anos é qualquer coisa da vida de uma instituição e no caso do fundo, do FGA, como lhe chamamos, é muito importante porque revela que há aqui uma sustentabilidade muito grande dos objetivos que levaram à sua criação. As suas equipas de trabalho, ao longo destes 40 anos, é evidente que mudaram, mas todas elas primaram por grande dedicação, por grande capacidade de conseguirem, na prática, realizar aquilo que eram os objetivos a que o fundo se destinava. E o fundo destina-se efetivamente e tem um objetivo principal, que é responder perante os danos causados a lesados em acidentes de viação, quando os veículos causadores dos sinistros não têm seguro obrigatório ou quando o responsável do acidente é desconhecido. Parecem situações raras, mas como vimos pelos números que foram aqui apresentados, quer pela doutora Isabel Carrola, quer depois pelo estudo feito pela equipa da doutora e professora Margarida Lima Rego, vemos que eles são muito importantes. E eles revelam, sobretudo em Portugal, no mundo também, na Europa, se quiserem, mas muito em Portugal, que temos muito a fazer. Há muito a fazer na educação cívica dos condutores, na sua responsabilização, na sua própria autoconsciência daquilo que se passa quando se dirige um veículo e quando se tem nas nossas mãos a responsabilidade daquilo que pode ser causado a outros, quer materialmente, quer em termos de danos corporais. Vimos aqui dados impressionantes daquilo que tem sido já o pagamento do Fundo de Garantia Automóvel ao longo dos anos. Vimos também como, por exemplo, neste ano de pandemia de 2020, os números desceram um pouco, mas mesmo assim são reveladores de acidentes que vêm depois ao FGA para serem resolvidos e, portanto, é uma situação que, e agora, nesta revisão da diretiva que o Dr. Eduardo Antunes apresentou e que está em andamento, devia ser também ponderada para que estas situações tendessem a realmente diminuir, a serem minimizadas, a limitarem-se. Isto é um grande prejuízo para a sociedade e, como eu digo, isto revela que há muito trabalho a fazer na qualificação dos cidadãos, na sua consciência, na sua responsabilização e naquilo que deve ser realmente o trabalho que muitos organismos podem fazê-lo, não é só aqui a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, mas que tem muito a ver exatamente com essa capacidade de nós fazermos um upgrade, se quiserem, daquilo que é a educação, a qualificação e a responsabilização dos cidadãos em geral para que estes casos sejam limitados a um número muito menor do que aquele que hoje em dia nós aqui verificamos, mesmo em ano de pandemia. O ideal seria descermos todos esses valores e descermos todos estes montantes que estão depois envolvidos nestes todos acidentes, porque evidentemente eles pesam muito e acabam por ser um grande esforço que o próprio país faz, digamos assim, e que os cidadãos fazem para suprir aquilo que é a falta de seguro, uma coisa que todos devíamos entender que quando temos, seja um automóvel, seja outro tipo de veículo nas mãos, temos que ter a responsabilidade e temos evidentemente que constituir seguros e estar com a garantia de que se tivermos acidentes, eles estão cobertos na sua grande maioria de sinistralidade e dos vários casos que podem aparecer, exatamente por esses seguros. O FGA, como sabem, e gosto sempre de recordar isto, é financiado pela generalidade dos cidadãos e, portanto,
uma parte do prémio que todos pagamos é para custear a existência e aplicação deste fundo, cujo objetivo é regular a atribuição das indemnizações que são devidas em consequência dos acidentes de viação. Desde o seu início, o FGA já assistiu mais de 13 mil pessoas, foi decisivo na resolução de muitos acidentes provocados por condutores com menos responsabilidade ou até com irresponsabilidade, sem seguro, e que provocaram avultados danos materiais e graves danos corporais. O FGA, desde a sua criação, e portanto há 40 anos, é o que estamos aqui a comemorar, é autónomo na sua gestão e direção, embora com a coordenação e supervisão da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Eu achei sempre uma ideia muito oportuna, exatamente organizar a comemoração do 40º aniversário do FGA e, embora com estes condicionamentos, penso que se cumpriu aquilo que eram os objetivos da ASF e do seu Conselho de Administração, nomeadamente da sua Presidente. Eu tive a oportunidade e o gosto e a honra de presidir esta Comissão de Honra, que estava toda ela constituída por uma série de instituições, todas ligadas a estas questões e a estes problemas, e, portanto, quero agradecer, em meu nome e da Comissão, a confiança da ASF, a confiança do Conselho de Administração e da sua Presidente, e recordar que o FGA, de certeza, que irá ser, no futuro, gerido da mesma forma profissional que tem sido, irá continuar a cumprir as suas atribuições, a resolver as situações que, de outra forma, ficariam sem solução e arrastariam consequências que são resolvidas ou minimizadas pela sua atividade, do Fundo, e pela eficiência na resolução das mesmas. Muito obrigado e aqui estarão, com certeza, daqui a mais 10 anos, outros responsáveis a fazer a comemoração dos 50 anos do Fundo de Garantia Automóvel. Muito obrigado a todos. Muito obrigada mais uma vez a todos. Encerramos assim esta sessão marcada por esta última iniciativa, que foi o lançamento do livro dos 40 anos do Fundo de Garantia Automóvel. Acho que muito bem encerrado o programa e na companhia de tantos contributos, instituições e pessoas que associaram-se a esta efeméride e a este organismo que tão bem o nosso Presidente da Comissão de Honra explicou a importância que este fundo, importância económica e social que este fundo tem na sociedade portuguesa. Assim não fosse, que não houvesse acidentes provocados por atitudes menos responsáveis e por falta de condução sem seguro de responsabilidade civil obrigatório. Muito obrigada a todos. Encerramos então aqui a sessão.